Olá, pessoal, tudo bem? Seguimos para o conteúdo de mudanças astrológicas do ano de 2026. Eu confesso que estava e estou bem ansiosa para a distribuição desse conteúdo para vocês, porque tem muita coisa interessante que acontece em 2026. Para quem já acompanhou alguns outros conteúdos aqui do canal do YouTube, ou já segue lá o podcast Movimento do Céu, ou o Instagram, janaluz.astrologia, já viu que eu já tenho dado alguns insights sobre essa mudança de ano, né, que é só um calendário gregoriano, um estudo aí de 12 meses, da qual a astrologia não faz parte, na verdade, né, o mapa astrológico, o ano astrológico, na verdade, sempre vai começar na temporada ariana, de março a março de cada ano, não necessariamente esse calendário gregoriano, que é de janeiro a dezembro. E 2026 é um ano só de sequência de uma porção de transformações que já começaram a acontecer em 2025. Ele não tem esse nuance de marcos de passagens, né? Ele é como se fosse assim, bem um flowzão de uma continuação. Aí, eu já preparei uma aula aqui bem completinha para vocês, eu e as minhas tabelas, né? Adoro colocar aqui a tabela, porque, no meu humilde ponto de vista, isso pode auxiliar muito para quem deseja um conteúdo prático, objetivo e direto, né? Vamos direto ao ponto. Vou tentar não fazer uma aula aí longona, né? Vou colocar uma aula mais compacta para vocês. E esse conteúdo aqui é um conteúdo bem aberto, né? Ele é um conteúdo bem geral de 2026. Cada tópico desse aqui que eu vou abrir nesse conteúdo, provavelmente eu vou fazer conteúdos focados em cada tema ao longo do ano, tá bem? Qual que é o regente do ano? A partir lá da temporada de Áries, né, a partir do dia 19 e 20 de março, nós iremos entrar na temporada ariana. Aí, que para nós, astrólogos, existe o ano novo astrológico lá em março. A partir de março, assim que o Sol conectar ali o primeiro grau do signo de Áries, o regente do ano vai ser Marte, tá? Por isso que quem já me acompanha nos meus canais aqui já observou o nome do Guia Astrológico de 2026. Todos os anos eu faço um guia astrológico personalizado, estudado dia a dia, bem bonitinho. Na verdade, não é nem um estudo astrológico de consulta, é um estudo astrológico de estudo, né? É um caderno astrológico, é muito interessante, é muito potente, é muito preenchido esse conteúdo, né? E lá em setembro, outubro, eu já comecei a movimentar o conteúdo do Guia Astrológico Era, né? E daí já tem lives lá no Instagram, onde eu explico por que Era. Porque a Era, como é uma sequência de deusas que eu trabalho todos os anos, a Era é a deusa mais próxima dessas referências marcianas, já que Marte vai ser o planeta que rege todo o nosso ciclo de 2026. A deusa Hera, ela vai ter ali até os símbolos, né, os arquétipos, é a armadura, é uma flecha, é uma coruja, porque a deusa Hera, ela, dos pontos que ela trabalha é a sabedoria. Ela é da guerra, sim, ela é do combate, mas antes dela ir para o combate, ela é da comunicação, ela é do diálogo, ela é dos acordos, ela vai sempre tentar organizar uma situação ali, resolver de forma diplomática. Se não tiver diplomacia, se não tiver acordo, aí sim vai para a guerra. Não tem problema nenhum guerrear também, né? Para a deusa Hera. Então, para quem já me segue nas mídias e já entendeu, né, até aqui o porquê que o guia astrológico tem o nome de Hera, é um guia astrológico que comportou uma agenda astrológica maravilhosa, um amuleto do elemento fogo e um deck. Inclusive, eu estou com ele aqui na minha mão, um deck de astrológico lunar, né? Cada fase de lua vai ter uma frase intuitiva aqui para você, e você pode estar tirando ali uma cartinha. Mas aqui eu nem vou conseguir fazer muita divulgação da box, porque ela já finalizou as vendas e já não tem mais box disponíveis.
Para alguns clientes, assim, que tem muito interesse, eu estou abrindo algumas exceções e vendendo, distribuindo só a agenda, só o guia astrológico, que é um caderno de estudos, né? Quem tiver interesse, acha que na legenda desse vídeo o meu WhatsApp, e aí a gente organiza o prazo de entrega, tudo certinho, tá? Então, temos lá um planeta super ativo, super voltado aos combates, à guerra, porém extremamente estratégico. Então, temos aí já uma previsão de um ano. Assim, os combates mundiais continuam, né? Eu nem acho que o tanto de diferenças sociais que existe no mundo e os inícios de guerra é de 2020 para cá. Isso daí já acontece há muito tempo, né? Enquanto o mundo é mundo, sempre teve guerra, sempre teve disputa, e o negócio não vai mudar diante da humanidade, vai continuar esse aspecto de briga de forças, né, de países e afins. E o planeta Marte, ele também tem as referências de ação, de foco, de direção. Então, teremos provavelmente um ano extremamente rápido, porque Marte é um planeta super ágil, rápido, muito desenrolado. Acredito e confio que viveremos aí um ano onde as coisas se mostram, se resolvem de forma rápida. Não sei se de forma fluida, né? De forma calma, tranquila. Acho que calma é uma palavra aqui que eu não colocaria para vocês nesse conteúdo de 2026, porque Marte, ele vai para ação e reação, ele vai para resolver, ele vai para finalizar algumas coisas, ele vai dar um impulso ali para inícios de coisas grandiosas na vida, mas não tem muita calma e não tem até muita tranquilidade, né? As coisas são rápidas, são ágeis, e provavelmente quem não tem muito a habilidade de trabalhar com coisas rápidas pode sentir aí um gigantesco impacto no seu ano de 2026. Quais são os signos mais impactados? Serão o próprio Áries, né? Arianos e arianas, porque o ano está sendo regido pelo planeta de vocês. Aí também temos Leão e Aquário, são dois signos impactados e com muitas mudanças para 2026, porque nós teremos o eixo de eclipses, teremos 3 eclipses no eixo Leão-Aquário. Aqui, ó, Leão, o símbolo como se fosse uma cabecinha, e o Aquário, essas duas linhas aqui tremidinhas, né? Então, leoninos e aquarianos terão o eixo de eclipse em cima aí do seu signo solar, tá? Quem tem também lua e ascendente também é de igual importância. E peixes e escorpião também eu coloquei aqui como signos importantes, porque o peixes, ele está finalizando alguns processos também, a gente está encerramos em novembro de 2025 o Netuno e Saturno em peixes, então ainda tem algumas referências aqui piscianas, finalizando alguns ciclos, e escorpião também, um signo potente, e escorpianos e escorpianas de Sol, Lua e Ascendente também podem ter uma movimentação intensa, porque Marte, que é o regente do ano, rege Áries, e também rege Escorpião, tá? Então, de início aqui, eu colocaria esses 5 signos como mais importantes. E de volta, não só quem tem Sol nesses signos, Luas e Ascendentes também olham para esse movimento de mudanças, e para quem faz as revoluções solares e estão profetando os signos de Áries ou signo de Escorpião, também podem ter aqui mudanças bem significativas em seu 2026. E Gaia Maria chegou aqui para completar o conteúdo da aula. Eu já vou direto para pontos marcos, tá? Vou colocar pontos marcos para não ficar divagando muito aqui. Eclipses também vou colocar as datas para vocês e as retrogradações. E lá no finalzinho da aula de retrogradação eu vou dar uma notícia bem importante e otimista aí sobre o movimento de retrogradação. Para quem se preocupa demais com as retrogradações, temos boas novas nas retrogradações de 2026. Tá bem? Então, vamos ver aqui por ordem. Temos alguns movimentos importantes. O primeiro dele é a conjunção de Saturno e Netuno, um conteúdo que já está lá no YouTube, que foi aquela caminhadinha juntas ali de Saturno e Netuno desde março de 2025,
entrou em Áries, aí fez a retrogradação em Peixes, e em fevereiro de 2026 faz uma última conjunção de Saturno e Netuno ali no mês de fevereiro. Dia 20 de fevereiro de 2026 é a data de despedida dessa grande conjunção que já existiu e funcionou em todo o ano de 2025. Aí, no dia 20 de fevereiro, Saturno segue direto no signo de Áries, e Netuno fica lá ainda divagando e reorganizando algumas coisas. Netuno, ele vai ficar 14 anos em Áries, tá? Então, ele tem um tempão ali ainda para trazer alguns nuances aí de reflexões para sua casa ariana, deixar a sua casa ariana um pouco mais intuitiva, trazer um pouco mais de espiritualidade para sua casa de Áries, tá bem? E esse fim dessa grande conjunção de Saturno e Netuno já coloca ali para o mês de março um Saturno direto em Áries. Saturno é ordem, direção, responsabilidade, foco, né? Me vem assim tipo placas de sinalizações de trânsito. Isso daí é Saturno, né? Que mostra qual que é a direção, mostra o que é proibido de fazer, alguma conversão proibida, aonde pode ter animal, não tem animal na pista, aonde você deve atravessar. Sinalizações de trânsito é um exemplo assim que eu uso aqui para vocês como movimentos saturninos, né? É regra, sim, se você infringir aquela regra vai ter uma consequência, e Saturno vem muito para colocar a responsabilidade. Em Áries, Saturno em Áries eu percebo assim que pode ser um movimento de muitas respostas sobre tudo que foi reorganizado, principalmente no segundo semestre de 2025, né, quando o Saturno fez uma retrogradação ali dentro do signo de Peixes. Então, a partir de fevereiro, março, já é a vida andando, e você assumindo as responsabilidades das mudanças gigantescas aí que deve ter havido no ano de 2025 na sua casa ariana. Urano, ele fica o ano todo ali, a maior parte do ano em Gêmeos, né? Finalzinho de janeiro de 2025, ele está fazendo uma retrogradação importante em Touro. E o ingresso definitivo de Urano em Gêmeos é 26 de abril, tá? Então, dentro do primeiro semestre de 2026, já temos esse Urano, que é o planeta das transformações. Eu sempre uso como exemplo, né? É o planeta dos 45 do segundo tempo. Tem tudo para dar certo. Urano faz uma movimentação importante ali naquele aspecto astrológico. Tem tudo para dar certo. O jogo está ganho, né? Alguma coisinha a Urano aciona e esse jogo aí pode ser perdido, ou ao contrário, você está perdendo um jogo, não tem mais chance de virada, Urano faz uma movimentação importante no céu, conecta no seu mapa natal, e aí o que era perdido acaba sendo um ganho, né? É bem aquelas transformações abruptas, assim, no final da decisão, no final do processo, Urano vem e dá uma repaginada. Urano é um planeta muito difícil, assim, da gente conseguir colocar movimentos de interpretações sobre ele, porque ele é inconstante, e ele muda, e ele oscila, então não dá muito para caracterizar se esse Urano em Gêmeos, ele traria, assim, só coisas boas ou só desafios, né? Urano, ele oscila demais dentro de um signo que naturalmente já oscila, que é Gêmeos, né? Gêmeos é regido pelo elemento ar, então, é muita informação, é muita conexão, é muitas oportunidades, é muitas opções, muita criatividade, mas pouco enraizamento. Observa muito onde você tem a tua casa de Gêmeos, e ali nessa casa de Gêmeos começa em 26 de abril uma grande transformação. Para quem trabalha e usa muito tecnologia, tá maravilhoso esse Urano em Gêmeos, porque é o planeta da revolução, da modernidade. Urano, na astrologia clássica, rege Aquário, né, que é esse signo futurista, do olhar para frente, olhar lá na frente, daqui 5, 10, 15, 20 anos, né, bem aquelas naves espaciais, todas coloridas e diferentes, isso é e foi, né, muito o tema de Aquário, que é regido por esse planeta Urano de transformação.
Então, ali a partir de maio e até o final do ano, daí nós estamos direto com esse Urano em Gêmeos, muitas, muitas, muitas transformações. Até eu coloquei aqui no conteúdo, né? Acelera tecnologia, comunicação, educação e formas de conexão, traz mudanças rápidas e revolucionárias. Urano, ele é um planeta geracional, então provavelmente não, né? Isso comporta um conteúdo, uma transformação do coletivo, porque Urano é um planeta geracional, um planeta lento, então ele vai ficar muito tempo ainda dentro da casa de Gêmeos, colocando ali muitas transformações no coletivo, na sociedade, tá bem? Plutão em Aquário já está lá, na verdade, tá? Já está lá e vai ficar o ano todo também, o geracional. Esse Plutão foi trabalhado muito no ano de 2025, agora ele fica direto em Aquário até 2044. As mudanças que Plutão em Aquário traz, que são as transformações sociais, ativismo, coletividade, tudo também se relaciona ao campo de coletivo. Tanto Urano quanto Plutão são planetas geracionais. Netuno também é um planeta geracional, eles são lentos, né? E a movimentação deles não toca a margem de um mês ou um ano, são alguns anos ali nessa mastigação, nessa transformação de que cada planeta vai entregar, mas no âmbito coletivo. Ah, Jana, mas se é astrologia mundana, se é do coletivo, eu não preciso olhar esses planetas no meu mapa? Você pode sim, e até deve, né? Observar como que essa movimentação de planetas acontece no seu mapa natal, sim, principalmente se você já tem um anúncio ali de uma revolução solar, dá uma olhadinha em como que fica esses planetas também nas suas revoluções. Tem muita gente que está com retorno de Urano, tem muita gente que pode estar fazendo alguns retornos importantes também desses geracionais, tá bem? Próximo ciclo vai ser, próxima informação, na verdade, aqui está indo meio que por ordem cronológica do ano. Até metade do ano, nós estamos com o Júpiter em Câncer, que começou em junho de 2025, então o Júpiter em Câncer está super exaltado, importante demais você observar onde foi e onde está sendo essa casa canceriana, porque Júpiter está exaltado aí e tem mais meio ano ainda em cima desse signo, trazendo ali movimentos de expansão, sorte, abundância, conexão com ancestralidade. No canal do YouTube também tem uma aula específica só sobre Júpiter em Câncer, que está bem completa, vale muito a pena você encontrar ela aqui no link das aulas e revisitar. E a partir do segundo semestre de 2026, o Júpiter, ele sai de Câncer e entra ali na casa de Leão. Quando o Júpiter sai de Câncer e naturalmente ele segue ali o seu trajeto, né, de andar para frente e parte para o próximo signo, que é Leão, aí a gente já vai sentir um movimento de criatividade, autoconfiança, liderança, é tudo o que Leão já diz por si só, um signo da autonomia, da coragem, da exposição. Quem trabalha com palestras, professores, palestrantes, tudo que mobiliza grandes grupos fica muito mais fortalecido quando esse Júpiter entra no signo de Leão, colocando mais expansão. Tudo que Júpiter toca no mapa, ele faz crescer, ele faz aumentar, ele deixa maior aquele movimento. Então, a partir do segundo semestre, a partir do dia 30 do 6, né? 30 do 6 aqui já entra Júpiter em Leão. Observa muito dentro do seu mapa natal. Júpiter tem ciclos de um ano, então todos os anos ele vai passar sempre por uma casa astrológica do seu mapa. No segundo semestre, nós teremos ali a oposição de Júpiter e Plutão, ela fica exatamente no dia 20 de julho, e oposição é aquele aspecto astrológico das cordas. Eu puxo a corda para um lado, e a pessoa que está do outro lado, numa oposição mesmo, vai fazer esse movimento do outro lado. Oposição é sempre uma tensão, né? Uma tensão que, nesse caso aqui, a partir de julho, coloca atenção sobre Júpiter, que vai estar já no início ali de Leão, fazendo oposição com Plutão, que é um planeta bem lento, bem devagar, e ele está ali no início de Aquário.
Aquário, Plutão em Aquário fala sobre as mudanças na sociedade, as transformações, tecnologia, e Júpiter em Leão já vai falar sobre ego, sobre poder, sobre quem comanda as massas, né? Então, a gente já tem alguns aspectos aí a nível de mundo que pode trazer bastante disputa de poder, revelações, e eu acho que não é nem revelações, né? O caldo engrossa aí de todo o cenário político, seja do Brasil ou do Brasil versus outros planetas, outros países, e também outros países entre si. Pode ficar muito mais difícil aí as comunicações, os acordos e os afins com esse ciclo aqui de oposição de Júpiter e Plutão. Plutão é um planeta lento, então ele não vai se movimentar tanto, e Júpiter, ele também não tem muita pressa, né? Ele vai ficar um ano aí dentro do signo de Leão. Então, essa oposição, ela pode ir e seguir até dezembro de 2026. Então, de julho, alguns avisos, assim, alguns nuances já começam a aparecer em junho. Aí julho fica exato e eles vão trabalhando essa oposição aí, essa mecânica difícil até dezembro de 2026. Bem? E Plutão também faz um trígono com Urano, ali no primeiro ciclo em julho, segunda quinzena de julho, e lá finzinho de novembro. Tem esse trígono de Plutão e Urano, né? O Plutão em Aquário, e o Urano ali recém-entrado em Gêmeos. Como é trígono é super benéfico, que demonstra e possibilita uma inovação, que é uma característica de Urano, e uma transformação profunda, que é uma característica de Plutão. Aqui, ó, nesse grande ciclo de 18, o mês de julho e o mês de dezembro de 2026, eu coloquei dezembro porque aqui já está 29, né? E daí mais um dia já é dezembro. Julho e dezembro, dois marcos, né, bem início do segundo semestre e final do segundo semestre de 2026, pode ter aí algumas informações importantes sobre os avanços tecnológicos e vamos ver o que muda sobre esse contexto de inteligência artificial, essa mecânica tão facilitada e tão maravilhosa, que ajuda ali a organização e até a vivência de muitos processos, mas também eu acredito que pode ter marcos importantes aqui, no início do segundo semestre e no final, sobre tecnologia fora de um controle, sabe, ou muito exacerbada, assim, e precisando de algumas contenções aí, precisando de alguns pés no freio. E sobre o eclipses, todos os anos nós temos sempre 4 eclipses, o primeiro deles vai ser 17 de fevereiro, um eclipse solar aos 28 graus de aquário. Esse eclipse aqui, ó, de aquário, ele já está abrindo o eixo aquário-leão, que será o eixo que inicia, dá um cheirinho ali em fevereiro, mas ele é ativado oficialmente em 2027, onde ele vai repetir esse ciclo, porém, ele vai repetir esses signos, porém, em graus diferentes. Até coloquei aqui, por título de curiosidade, as regiões que eles vão acontecer de forma pontual, né? Onde que está o ápice desses eclipses. Esse primeiro aqui de fevereiro vai ser o sul da África, uma parte aqui da América do Sul, mas não pega Brasil, tá? Eu posso até conferir para vocês ali, mas pega outros locais da América do Sul, não necessariamente o Brasil. Aí, em Leão, temos o par desse ciclo, desse eixo, que vai ser 12 de agosto, 20 graus de Leão, Europa, Norte da Ásia, América do Norte, Atlântico e Ártico. Aí, em março, ali, ó, um pouquinho antes do ano novo astrológico, temos o eclipse entre Virgem e Peixes, 12 graus de Virgem, acontecendo na Europa, Ásia, África e Oceania. Esses horários aqui são sempre para o Brasil, tá? E o parzinho desse eclipse é o próximo que vai ser em Peixes, 4 graus de Peixes, 28 de agosto de 2026, acontecendo o ápice dele na Europa, Ásia, África e Américas, tá? Como é que a gente analisa eclipses no nosso mapa natal? Em primeiro lugar, observa se esses graus aqui e esses signos estão com algum ponto importante no teu mapa
natal. Se você tem um sol aí perto desses graus, se você tem uma lua, se você tem um ascendente. Na revolução solar também observa se esses graus e signos, eles são ativados de alguma forma, né? Se tem ali algum ponto importante, Sol, Lua, ascendente, ou ângulos, ou pontos angulares, ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu, que é o ápice, né, o teto do mapa. E os estrelas, que fazem parte do meu acompanhamento mensal, eles recebem a cada mês as análises desses eclipses diante da entrega que eu faço. Então, lá no mês de fevereiro, eu vou entregar lá lua cheia de fevereiro de 2026, mais o que é esse eclipse no mapa individual, tá? É bem interessante esse acompanhamento mensal astrológico, porque é um estudo sobre o seu mapa, sobre as suas questões, sobre o movimento do céu, como que o movimento do céu influencia especificamente o seu mapa, sabe? A sua análise individual, não é análise generalista e dita aqui para todos. E os estrelas também recebem todos esses pontos, marcos aqui de 2026, nas suas análises mensais. Então, em fevereiro, já vai receber esse anúncio de Saturno andando direto na sua casa de Áries. Lá em abril, vai receber o que é Urano em Gêmeos no mapa individual. No segundo semestre, vai receber o que é a análise de Júpiter em Leão no seu mapa individual. Então, os estrelas recebem todos esses pontos marcos, tudo isso aqui que eu estou entregando de forma geral, passando signo, grau e data, os estrelas recebem análise personalizada, tá? E é personalizada mesmo, é por áudio gravado bonitinho, não é contextos de copia e cola de forma que valeria para todos. Uma vez que a astrologia ela é muito particular e individual, né? O que vale para mim não necessariamente vai valer para você também, porque depende muito da composição do seu mapa particular. E se você chegou até aqui dessa aula sobre aspectos astrológicos de 2026 e deseja entender um pouco mais de astrologia, entender o seu mapa, aprofundar aonde esses marcos acontecem no seu mapa natal, você pode me chamar no particular, ali no privado, a gente conversa e a gente pode fazer. Inclusive um formato de mapa que ele é muito específico só para datas marcos, que se chama Mapa Express. Em 2025 eu abri essa modalidade de mapa e deu muito certo, auxiliou muitas pessoas ali que tinham dúvidas sobre o que muda no céu nesse ano e o que muda na minha vida, no meu mapa. E 2026 eu vou seguir com o mesmo plano, com o mesmo pacote, tá? Então, quem fez o Mapa Express 2025, saiba que também vai ter o Mapa Express 2026, que eu acho que eu já abro agora a agenda a partir da segunda quinzena de janeiro de 2025. Bem? Planetas retrógrados, teremos 3 retrogradações de Mercúrio, natural, isso aqui não é novidade e nem caos para ninguém. Todos os anos, Mercúrio sempre retrogradará de 3 e raras vezes 4 vezes ao ano, então não é uma novidade. Quais são os períodos de retrogradação de Mercúrio? 26 de fevereiro a 20 de março, bem o início ali da temporada do Ano Novo Astrológico. Segundo ciclo de retrogradação de Mercúrio, 29 de junho a 23 de julho, e o último lá em outubro, 24 de outubro a 13 de novembro. Perceba que em fevereiro retrograda em Peixes, por isso que os piscianos têm um ano interessante aí de transformação para 2026. Segundo ciclo de retrogradação, cancerianos, e terceiro ciclo de retrogradação, escorpianos, tá? Então, observa lá o que você tem em Peixes, em Câncer e em Escorpião. E aqui tem até os graus, né? Retrograda do grau 22 ao grau 8, do grau 26 ao grau 16 e do grau 20 ao grau 5. Se você já tem aí uma familiaridade com o teu mapa natal, já dá uma olhadinha lá nesses signos, observa se tem alguma coisa importante nessa margem de graus. Anote a casa astrológica que você tem e bora conversar, porque se você já consegue já consegue ter, né, esses primeiros passos aí de análise astrológica, fica muito mais fácil até para você já bater o olho no seu mapa e já entender ali algumas percepções, tá bem? Urano vai fazer um movimento retrógrado em setembro de 2025, na verdade está
agora retrógrado, né, e fica até 3 de fevereiro, e depois 10 de setembro a 8 de fevereiro. Urano é um planeta geracional, então perceba que os graus que ele retrograda são bem poucos, né, porque ele é lentaço. Então, aqui, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses de retrogradação, e ele só movimentou aqui 4 graus, né? Então, acho que de todas as retrogradações, essas retrogradações de planetas geracionais são muito mais tranquilas, assim, de passar e sobreviver. Vênus terá uma retrogradação ali em outubro, já lá para o segundo semestre, retrograda 8 de Escorpião até 22 graus de Libra. Júpiter retrógrado, todo ele está agora em 2025 retrogradado, começou 11 de novembro e vai até 11 de março, primeiro semestre de 2026. E o segundo semestre de Júpiter retrógrado em Leão, né? Ele entra lá 30/6 em Leão, vai ficar ali até junho de 2027, fica um ano, e aqui de 12 de dezembro de 26 a 12 de abril de 27, ele também fica retrógrado, tá? Do grau 27 ao grau 16. E Netuno e Plutão, que também são planetas geracionais, terão um ciclo aqui de retrogradação, são planetas lentos, então a margem de grau deles não são tão altas, né? Eles não fazem uma grande retrogradação de distância. O que eu ia falar aqui para vocês que eu olhei? Ah, tá, aqui, ó, notícia boa no ar, né? Marte, que é o regente do ano, não retrograda, e Saturno, em 2026, não retrograda, tá? Por que que isso é excelente? Porque Saturno, estando direto em Áries, ele só engata primeiro e vai. Eu não acho que ele vai ser um mauzão, tem uma galera que não curte Saturno, porque é o castrador, é o rígido, é o foice, ele castra as pessoas. Não, eu percebo que 2025 Saturno já fez todos os ajustes que podia fazer. Você já deve ter levado todos os chabus da vida aí na sua casa ariana, e você já sacudiu a poeira e está de pé e está andando. Se está de pé e está andando agora, só vai para a glória e vai para frente, né? Para frente, para cima, que é um termo que eu uso muito com os meus assistidos, e agora é colher os frutos de tudo que você reajustou na sua casa ariana em 2026, tá? A Saturno engata primeiro e ele não para mais, ele segue direto, direto, direto. E é que eu não vejo astrologia como fatalista, né? Então, para mim, sempre vai ser bom esse movimento de Saturno direto. Deixa eu ver até quando que ele está em Áries. Ele vai ficar até 2028, desse Saturno em Áries. Já vou abrir aqui a tabelinha para mim, né? Não vou abrir para vocês, mas eu já vou passar isso para os curiosos de plantão, né? Até quando que Saturno fica em Áries? Saturno, até 12 de abril de 2028, Saturno fica em Áries, tá? De 2027, provavelmente ele vai ter alguns movimentos ali de retrogradação. 2028 fica até 12 de abril. Então, tem muito chão pela frente, tem muito chão pela frente para a gente colher os frutos desse Saturno em Áries, a nossa casa ariana, tá? Responsabilidade e foco. É isso. Responsabilidade e foco, acho que até são palavras assim que eu colocaria para 2026, né? Responsabilidade de Saturno e foco de Áries. Então, adulto sendo adulto, sabe? Fazer o que precisa ser feito. Aqui, para quem quer aprofundar um pouquinho os estudos e fazer algumas práticas, né, para entender um pouco de astrologia, se você já tem um conteúdo aí que você já consegue aplicar o básico da astrologia, observe lá. Ah, tá, eu coloquei aqui, né, que vai ter uma aula sobre Júpiter em Leão, claro, merecido, e retrogradação de Mercúrio também vai ter aula específica sobre esses dois temas, é potente, né, tem muito mais informações, assim, detalhes que eu posso passar para vocês, e eu quero muito, na verdade, passar isso para vocês numa aula mais focada em temas pontuais que eu passei aqui nessa aula de forma geral.
Primeiro lugar, abre lá seu mapa, olha ali o signo de Leão, Aquário, Áries, Peixes e Escorpião, que são aqueles signos mais transformados agora no ano de 2026. Dá uma observada se tem luminares, Sol e Lua nesses signos e se são casas angulares, tá? Eu completaria aqui, se estão também em casas angulares. Observe se os seus signos profetados do ano de 2026, na sua revolução solar, se são Leão, Aquário, Áries, Peixes e Escorpião, tá bem? E quais temas serão transformados nesse ano regido por Marte? Dá uma olhadinha lá, onde você tem Áries. Áries ainda é um signo ascendente, sabe? É um signo em cima da mesa aí para 2026. Quem deseja, quem quer ter esse material aqui no formato de PDF, igualzinho ao que eu estou apresentando aqui para vocês na aula, sabe? Com as tabelinhas, com as informações, me chama no WhatsApp ali e fala, assisti a tua aula sobre os aspectos, o ano de 2026, e quero muito aquele material em PDF que você já organizou, pode me passar? Me chama no WhatsApp, é super tranquilo, o material já está salvo, eu te encaminho, você revisa aí quantas vezes você sentir e quiser, tá bem? Então, e daí, para completar aqui o finzinho dessa aula, para quem tem interesse em fazer parte do AMA, que é o acompanhamento mensal astrológico, vai seguir para 2026. Eu tenho poucas vagas, porque é um trabalho bem individual que eu faço para cada assistido. A gente tem uma sessão terapêutica ao mês. E é bem aquela frase, né? Aquele jargão. Você fazer parte do AMA, você vir para o AMA e ser uma estrela, que é como eu chamo os participantes do AMA, é exatamente o benefício de você ter uma astróloga para chamar de sua. Então, qualquer movimento de mudança da sua vida, vai mudar de trabalho, quer fazer uma transição de carreira, quer ter filho, quer casar, quer separar, quer mudar de cidade, quer adotar um bichinho, né? Quer morar no meio do mato, quer morar na cidade. Qualquer mudança intensa que você deseje fazer na sua vida, a astrologia pode ser uma ferramenta para mostrar quais os movimentos são mais otimistas, né? Qual que é o caminho que está mais fácil para você seguir com aquele grande desejo na sua vida, tá? E eu adoro fazer parte não, eu adoro alimentar esse AMA, que é um projeto riquíssimo que existe desde 2023, e a cada ano ele tem melhorado algumas partes, eu tenho subido aí alguns degraus, e está sendo riquíssimo, só que é um grupo limitado, né? Como o atendimento ainda é humanizado, é individual, eu converso com esses assistidos, eu não tenho, assim, tipo, 300 vagas, 200 vagas, né? Eu preciso limitar ali, até para que eu consiga estudar esse mapa, auxiliar essas pessoas, ter o tempo ali de troca. Mas se você quer um atendimento personalizado de astrologia, para sair um pouco desse contexto generalizado de uma coisa vale para todos, entre em contato comigo, que eu te explico mais detalhes de como funciona o AMA. E também, a partir de 15 de janeiro de 2026, eu abro a agenda para análise de mapa express, onde eu vou pegar cada ponto, marco aqui de 2026, vou olhar no seu mapa e, estrategicamente, eu já vou te lançar as possibilidades de períodos, né? Isso aqui, trabalho, finanças, família, saúde, de uma forma muito pontual, tá? As entregas do Mapa Express é sempre com um vídeo, eu entrego um vídeo de análise, mais um material de apoio, e eu fico aberta para todos os tipos de dúvida que você sinta em tirar comigo no pós, tá bem? É sobre isso. Se você chegou até o final dessa aula, eu peço para que você clique ali no sininho, faça parte, já seja um seguidor do canal, porque daí cada conteúdo que eu colocar aqui na plataforma, você já recebe um aviso aí. E também na legenda dessa aula tem todos os meus canais de comunicação, o Instagram, o link do podcast Movimento do Céu e o meu WhatsApp, que você vai falar diretamente comigo, tá bem? Um beijo gigantesco para você, um feliz 2026 e seguimos para frente e para cima.